Então, o tema da nossa aula de hoje é estudando a mediunidade e animismo, eclosão da mediunidade e emancipação da alma. Esse tema, a gente já tem comentado bastante coisa, né, a respeito de algumas coisas aqui. Igual animismo mesmo, a gente já falou bastante e vamos falar com certeza mais alguma coisa e tentar fechar o entendimento em torno disso, tá? Mas vamos começar com a mediunidade e a eclosão da mediunidade. Quem tiver dúvida, por favor, é só me chamar, é só falar, tá bom? Quando a gente fala da eclosão da mediunidade, ou eclosão mediúnica, é importante lembrar que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos conceitua, né, a mediunidade, ou ele indica que a mediunidade é uma predisposição orgânica, porque o conceito mesmo de mediunidade é a capacidade de entrar em contato com o mundo espiritual, de sentir o mundo espiritual, né? Ser médium é ter a capacidade de sentir o mundo espiritual, entrando em comunicação com os espíritos desencarnados. E mediunidade é predisposição orgânica, segundo nos fala Allan Kardec. A eclosão da mediunidade, esse termo talvez a gente não ouça falar muito, né? Indica o início ou aparecimento dos fenômenos resultantes da capacidade mediúnica, tá? Quer dizer, é o momento em que os fenômenos começam a acontecer com a gente, né? Quando eclode a mediunidade, quando ela surge na pessoa, né? Essa eclosão, quer dizer, o surgimento das potencialidades mediúnicas, essa eclosão ela pode ser espontânea ou provacional. Espontânea é quando ela aparece naturalmente, tá? Mas vejam que coisa interessante aqui. A tarefa mediúnica, ela sempre é trazida do mundo espiritual, né? Ninguém vem ao mundo com o corpo predisposto à mediunidade se não tem uma tarefa a ser desempenhada nessa área. E a eclosão espontânea da mediunidade indica que ela é o resultado da evolução do espírito. Quer dizer, na sua caminhada evolutiva, o espírito foi conquistando e aprimorando seus valores, né? Valores espirituais, valores anímicos, evoluindo e criando canais de comunicação com o mundo espiritual no tempo. Ele foi cada vez mais se tornando consciente da sua realidade e do seu potencial. Esse conjunto, né, de valores que ele foi conquistando, inevitavelmente influencia a formação do corpo físico quando ele volta à Terra. O que quer dizer isso? O corpo físico criado para esse ser já assim evoluído, ele oferece menor resistência ao espírito, né? O espírito encontra meios de superar a resistência que a matéria encontra e entra espontaneamente em contato com o mundo espiritual. Agora, um corpo predisposto à mediunidade pode vir como uma prova para todos nós. E quando ela vai ser uma prova? Quando a gente errou demais no passado, quando a gente tem a necessidade de efetivamente trabalhar em proveito do bem, né? E, portanto, a gente também aceita lá em cima uma tarefa mediúnica, se prepara para vir, mas talvez a gente ainda não esteja devidamente preparado para ela e pode falir ou não. Quase sempre, quando ela é uma prova para o espírito, ela evidentemente é mais difícil, pode, né, aparecer para a gente mais difícil
do que a espontânea, porque na espontânea o espírito sabe o que está fazendo, ou pelo menos tem uma consciência maior. E na provacional, não, tá? Então, ele vem com o corpo predisposto, mas lembrem, predisposição orgânica não tem nada a ver com a moralidade do médium. Então, ele pode ter um corpo predisposto, mas pode ser que ele não tenha moral para sustentar o desempenho de uma tarefa mediúnica digna, né? Então, ele acaba sucumbindo, tá bom? Então, essa eclosão no médium pode ser espontânea ou provacional. O surgimento da faculdade mediúnica não depende de lugar, religião, idade, condição social ou sexo da pessoa, tá? E até eu coloquei aqui embaixo, né? A mediunidade não é exclusiva do espiritismo. A pessoa, o católico pode ser médium, o evangélico pode ser médium, e qualquer religião, né? Porque, sendo predisposição orgânica, ela não depende de rótulo religioso. Com relação à idade, principalmente aqui a gente vê, né? Ela pode surgir na infância, na adolescência, na juventude, na idade madura, na velhice. Com relação à idade em si, vejam que ela não tem limitação, mas existem alguns detalhes que devem ser comentados. Na infância, quase sempre a gente sabe que a criança, até uma fase, normalmente se diz 7 anos, a encarnação ainda não está completa, né? Ela vai se completando, e quando mais ou menos os espíritos falam 7 anos, né? Porque hoje as crianças estão super prematuras, né? Mas mais ou menos uns 7 anos a encarnação em si se completa. Então ela perde um pouco essa questão natural de sentir mais o mundo espiritual, né? Quase sempre a gente vê a criança falando que tem os amigos imaginários e que viu alguém da família, né? E a gente acha que é tudo coisa da cabeça dela. Mas, na verdade, ela tem um contato maior com o mundo espiritual. E por quê? Porque o seu corpo ainda não oferece a resistência total, plena ao espírito, né? Mas depois de uma certa fase, normalmente depois de 7 anos, isso tende a naturalmente desaparecer. Agora, tem casos, e principalmente esses são aqueles casos de mediunidade mais potente, né? Aquela mediunidade ostensiva realmente, aquela que vem para uma tarefa mediúnica, ela aparece na infância. Então, desde criança, lembram a história da vida do Chico Xavier, né? Desde criança, ele já tinha muito problema com a mediunidade, porque ele enxergava o mundo espiritual, conversava com os espíritos, interagia com eles e não sabia o que estava acontecendo, né? Então, muitos achavam que ele era louco, porque a mediunidade apareceu na infância, quando ele era pequeno. Divaldo também teve problemas assim, e muitas outras pessoas a gente sabe que tem essa questão, tá? A velhice também é a mesma coisa. Esses dois extremos, eles são mais raros de surgirem a predisposição orgânica apropriada para uma tarefa mediúnica, né? Porque, como eu disse, aqui normalmente não é o momento do espírito lidar com isso. A tarefa aparece mais ou menos aqui na fase da juventude, que ela vai se afirmando. E na velhice também, já não é mais, quase sempre, não estamos criando uma regra, né? Mas já quase sempre não é mais o tempo de desenvolver necessariamente a mediunidade para uma tarefa, né? Quase sempre eu estou falando, gente, tá? Mas na velhice a gente começa a perceber
também que os laços materiais eles vão se abrandando, se soltando, criando para o espírito uma interação já maior com o mundo espiritual, né? E na doença em que existe certo entorpecimento das forças físicas e também nos momentos próximos da desencarnação, que os laços que prendem o espírito ao corpo vão se desatando, eles começam a ter uma capacidade de interação maior com o mundo espiritual. Por quê? O corpo físico oferece menor resistência à manifestação do espírito. O espírito, mesmo aqui ainda preso ao corpo, ele consegue dar uma espiada para fora, né? Então ele consegue ter essa interação maior, tá bom? Quem tiver dúvida é só me falar. No dia de Pentecostes, né, que está lá relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, existiu, né, o Atos dos Apóstolos narra uma eclosão da mediunidade, né? As pessoas reunidas num ambiente lá, de repente, elas passaram a manifestar a mediunidade de diversas maneiras. Umas falavam em línguas diferentes, né, línguas que nunca tinham falado, que é o que a gente chama de xenoglossia, né? Outros falavam poesia, enfim, vários acontecimentos mediúnicos aconteceram com essas pessoas que até esse momento não tinham eclodido a mediunidade, tá? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Quer dizer, eles sentiram nesse momento o mundo espiritual. E dizem alguns que os próprios discípulos ganharam mais coragem e determinação na tarefa que eles vieram desempenhar no mundo, após eles terem, né, eclodido ou aprimorado suas faculdades de interação com o mundo espiritual. Eles passaram a sentir, né, um maior apoio do mundo espiritual. Nesse caso, o que é interessante a gente falar, essas pessoas, né, não eclodiram uma faculdade, um fenômeno mediúnico do nada. Eles já tinham latente neles, né, o corpo já estava predisposto à manifestação do fenômeno que eles manifestaram nesse dia, né? Porque não tem também como o plano espiritual tirar nada do nada, né? Ou tirar alguma coisa do nada. Então eles já tinham isso em si, em estado latente, e o momento, né, nesse dia, essa força fez eclodir essa capacidade deles, tá bom? Para a gente entender a mediunidade, a gente deveria estudar mais profundamente o perispírito, porque Allan Kardec e os espíritos nos afirmam que todos os fenômenos encontram explicação, encontram a chave no perispírito, tá? E aqui são só algumas propriedades do perispírito, tem muitas outras que os estudiosos falam, mas para nós, para entender um pouco a mediunidade, falar um pouco a respeito dela, uma dessas propriedades ganha realce, que é a expansibilidade. É a capacidade que temos de expandir o nosso perispírito. O que isso significa? O nosso perispírito não está preso dentro do nosso corpo físico como um líquido dentro de uma garrafa, tá? Ele expande, ele consegue radiar para além dos limites estreitos do corpo físico, tá bom? Então, nosso perispírito irradia para além do nosso corpo físico, não está preso dentro do nosso corpo. Para que a gente entenda bem, né, eu fiz essa representação aqui.
Os espíritos nos falam que nós, encarnados, somos seres tríplice, né? Porque a gente tem um corpo físico, que todo mundo vê, está sentindo aí o seu. Dentro de nós tem um perispírito, que é o que eu falei, ele não está preso, circunscrito aqui dentro. Ele irradia para além do corpo físico, né? E temos a nossa alma, que é, como os espíritos falam, a centelha anímica, né? Aquela energia que irradia a vontade no nosso meio. Os espíritos falam que só pelo pensamento tem como imaginar a alma, né? Como a gente está fazendo aqui, está representando ela nessa forma de irradiação de luz aqui, né? Só pelo pensamento, porque de verdade ela precisa de um corpo que lhe dê individualidade e lhe permita a interação tanto com o mundo espiritual quanto com o mundo físico, tá bom? Então, sempre, por isso uma das propriedades do perispírito que a gente vê aqui atrás, é aqui embaixo, ó, a perenidade, né? Sempre a alma vai estar envolvida com um corpo sutil. Sempre vai ter o perispírito, né? Peri, que é do grego, que significa em torno, e espíritus, que significa alma ou espírito. Então, sempre vai ter algo em torno do espírito, porque sem isso, ele não tem como se manifestar, tá bom? Só que para a gente entender melhor a mediunidade, é até importante destrinchar um pouquinho mais esse estudo aqui, porque quase sempre a escola espírita nos fala dessa representação que a gente está enxergando aqui: corpo físico, perispírito e alma. Mas desde o tempo de Kardec já se fala que não é somente isso, existem outros corpos, tá? E André Luiz, ele explora bastante isso, como outros autores espirituais também exploram. Eles falam que, na verdade, o perispírito, ele pode ser entendido, perispírito seria um conjunto que abrange o corpo mental e o corpo etérico, tá? Então, o corpo mental é mais sutil e totalmente ligado à alma, né? Vejam que Kardec usa o termo alma para falar do ser simples, para que não haja confusão, né? Porque a alma mais o perispírito ele chama de espírito, né? Então, para não haver confusão, o ser simples, a centelha anímica, ele chama de alma. Então, aqui nós temos, vejam, a irradiação, o que dá em torno, o que dá individualidade à alma, na essência, é o corpo mental, que ela cria de irradiação dela. Então, a imagem que ela acredita, que ela tem vontade de ter, ela irradia e forma esse corpo mental. Na essência, é isso aqui, é esse corpo que vai estar sempre unido à alma. Os espíritos falam que sempre, por mais evoluído que seja o espírito, ele sempre vai ter um envoltório, tá? Porque sem o envoltório ele não tem individualidade, ele é só uma energia, tá? Então, nos mundos felizes, nos mundos evoluídos, todos os espíritos têm envoltório. Só que eles falam que esse envoltório ele é tão sutil e tão puro que às vezes até para a gente mesmo é como se não existisse, né? Mas ele está lá. E curiosamente eles falam também que nos espíritos inferiores, né, o perispírito, o que envolve, né, a alma, ainda é tão denso, né, que eles falam que é uma massa pastosa, para vocês terem uma ideia. E Sócrates, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que era fácil ver os espíritos inferiores desencarnados, porque o seu corpo espiritual era bastante denso, né? Tudo bem, mas aqui o que a gente precisa notar
é que a gente tem no nosso perispírito essa divisão que ela é importante. Por quê? A nossa alma ela é pura demais para agir diretamente sobre a matéria, né? A matéria densa. Então ela tem um envoltório sutil, que é a irradiação da sua própria vontade. É por isso que quando a gente fala em mente, a mente nossa, a gente está falando disso aqui, ó. É na mente que a gente guarda, né? Nossas memórias, é na mente que a gente guarda nossas conquistas e tudo mais. Então, o corpo mental mais ligado à alma e o corpo etérico ou duplo etérico, como alguns falam, mais estreitamente ligado ao corpo físico. Os espíritos falam que na reencarnação, né, esse corpo etérico aqui, ele é o que a gente poderia falar que ele é o reservatório de princípio vital do ser, né? Já viram no livro dos Espíritos, falam que quando o espírito vai encarnar, ele pega uma porção do princípio vital para animalizar a matéria densa, né? E essa porção que ele pega, na verdade, é esse corpo aqui, ó. Aqui está o princípio vital, né? E ele é o reservatório, porque, na verdade, o princípio vital não fica guardado aqui, né? O princípio vital fica aqui. É que ele está estreitamente ligado à matéria mais densa. E, portanto, ela animaliza, ela vitaliza a matéria mais densa. Sem isso aqui, a gente aqui teríamos apenas um corpo inerte, de massa, né? A vida só é possível por causa dessa ligação aqui. E já que a gente está falando nisso, os espíritos falam que esse corpo aqui, ele inteirinho aqui, ele é totalmente feito de pequenos vórtices energéticos, né? Pequenos centros de força. Ele totalmente, inumeráveis centros de força. Portanto, a energia está correndo aqui, né? E é isso que faz animalizar dar movimento aqui para a matéria inerte. E esses centros de força inumeráveis aqui, também é uma curiosidade, é o mesmo mapa energético que os antigos já trabalhavam e hoje se trabalha na acupuntura, tá? Quando fala ativar os centros de força, está trabalhando com esse corpo aqui, ó. Mas avançando, se alguém tiver alguma dúvida, falem. Quando a gente fala, e até eu fiz uma palestra sobre isso, né? A predisposição orgânica, quando a gente fala que a pessoa tem uma predisposição orgânica, ela está aqui, ó. Só que mais concentrada nesse corpo astral, né? No perispírito, do que no corpo de carne. Porque no corpo em si, ele simplesmente vai refletir o que está já feito aqui, ó, né? Então, no mundo espiritual, antes de vir, se você tem que vir com uma predisposição orgânica, você sai com isso aqui pronto. E é isso que vai refletir no corpo físico, tá? Mas a gente vai ver que a diferença está aqui. O corpo, ele só atende. O corpo é mero instrumento de interação no mundo físico, tá? E a gente tem falado bastante, até pouco no início falamos da eclosão espontânea, né, da mediunidade. O espírito, no seu processo de evolução, desde quando ele começou lá atrás a criar sua forma, lembram, no início da vida, dizem que nas primeiras encarnações deles, nos seres já animados, ele tinha uma forma ameboide, quer dizer, a forma de ameba. Por quê? Já existia essa mente aqui em elaboração, essa centelha anímica já existia na forma ameboide, só que estava em elaboração. Ela ainda não tinha equilíbrio suficiente para formar e manter uma forma perispiritual equilibrada. Ela ainda não tinha capacidade para isso, ela estava em evolução. Por isso que a forma dela era a forma ameboide, porque
realmente, né, como ela não tinha capacidade de criar forma, ela só conseguia fazer uma coisa disforme, assim, ó, né? Então, e ela estava aqui dentro, né? Então, isso era o que ela conseguia manter. Depois ela foi evoluindo, ela foi conquistando foi desenvolvendo a forma. Vejam que essa forma, ela fica guardada aqui, ó, né? Ela fica guardada aqui, ó, no seu campo mental, no seu corpo mental. E as faculdades mediúnicas, né, esse aprimoramento das suas faculdades de interação no mundo espiritual, com o mundo espiritual, também residem aqui, né? É isso aqui. Então, quando a gente fala de Chico Xavier, a gente está falando de um ser que tinha uma predisposição orgânica para o desempenho de faculdades mediúnicas intensas, né? E a gente tinha um espírito com um conjunto de valores bastante desenvolvidos, faculdades mediúnicas bastante desenvolvidas. No encontro, né, desses dois componentes, tivemos Chico Xavier no mundo, né? Um ser de luz que tanto nos ajudou. E quando a gente fala de Allan Kardec, a gente tem um ser extremamente evoluído, assim como Chico Xavier, que certamente tinha a mesma natureza do Chico, ele já tinha aqui, né? Faculdades mediúnicas desenvolvidas, valores espirituais bastante desenvolvidos. Só que para a tarefa que ele veio realizar no mundo, se ele tivesse uma predisposição orgânica, isso talvez interferisse, principalmente porque ele estava na condição de organizador de uma tarefa maior, né? Então, se ele tivesse muita percepção do mundo espiritual, né, os espíritos entenderam que isso iria atrapalhar. Então, eles trabalharam criando um impedimento aqui para que ele não tivesse predisposição orgânica nenhuma. Portanto, Allan Kardec tinha faculdades mediúnicas aprimoradas, mas não tinha predisposição orgânica. Ele não era médium, como ostensivo, né, como a gente entende. Mas o espírito dele, porque era evoluído, conseguia principalmente desenvolver as percepções intuitivas bastante aguçadas, né? A matéria, por mais que tentasse, não consegue opor resistência. Nesse mesmo processo, se a gente pensar em Jesus, né, a matéria para ele não opunha resistência nenhuma. E é por isso que aos 12 anos de idade ele já ensinava os doutores no templo, né? Ele tinha plena consciência da sua realidade espiritual. Ele determinava a matéria, né? E essa é a diferença e é uma coisa que a gente ainda não consegue fazer. Por isso que a matéria ainda nos confunde, nos perturba, né? Mas, e é por isso que eu lembro de um filme que assisti na Globo, que eu pensei, ai, que absurdo, né? Porque o Jesus, no seriado da Globo lá, quando ele ficou adulto, ele tinha em dúvida se ele cumpria a tarefa dele ou se ele casava, né? E Jesus não podia ter essa dúvida, né? Pelo amor de Deus, ele era totalmente consciente do papel dele no mundo. Gente, essa é uma representação que eu criei só para a gente ter uma ideia e conversar para entender a nossa mediunidade, tá? Vamos aqui considerar que nós somos esse daqui, o ser encarnado. Nós estamos, a nossa alma e o nosso perispírito está aqui dentro, tá bom? Como eu disse, o corpo ele não opõe resistência, né, manifestação espiritual plena. Ele não consegue conter o espírito e, portanto, principalmente nos nossos momentos de meditação, principalmente quando a gente consegue entorpecer mais a plenitude da força física, o nosso espírito irradia para além dele. Então, num trabalho mediúnico nosso lá, na casa espírita, né, na nossa aula,
Quando a gente se coloca em posição de meditação, concentração para o trabalho, a nossa irradiação fluídica começa a ampliar, a crescer. Quanto mais a gente consegue se concentrar, né, e acender o nosso sentimento, pensamento, a gente consegue uma maior irradiação, né? Essa irradiação fluídica, que muitos poderiam dizer, chamar aura, né? Ela é o resultado da irradiação do meu corpo físico, e é por isso que a gente consegue descobrir, vendo a aura, se tem algum problema físico, porque ele irradia na aura. É a irradiação do duplo etérico que eu falei, é a irradiação do campo mental e, portanto, do espírito. Está tudo aqui. É o nosso conjunto que irradia. O que irradia aqui? É um campo eletromagnético do qual é formada a nossa própria essência perispiritual, né? E o espírito que chega, o comunicante, ele também tem essa mesma formação. A única diferença é que o campo fluídico dele, né, a irradiação fluídica dele, não vai ter irradiação só do corpo físico, né? Porque ele não tem, ele é um espírito desencarnado. A manifestação espiritual, como acontece? Através da ligação fluídica, né? A irradiação do nosso perispírito está aqui, a irradiação do perispírito dele está aqui. No momento que há o encontro, começa a haver uma troca, né, de informações do espírito com o espírito desencarnado com o espírito encarnado. Percebem? Através dessa junção, dessa soma, dessa ligação dos campos fluídicos, né? O pensamento que irradia no campo fluídico do espírito comunicante vai atingir a irradiação do espírito do médium e vai atingir o seu campo perispírito, né, perispiritual, atingindo o seu campo mental e, portanto, chegando até nós. Tudo bem? Estão acompanhando? Né? Então percebam, o espírito chegou. Olha uma coisa importante. Pode acontecer do espírito não conseguir criar uma sintonia. Por isso que a gente fala em sintonia mediúnica, né? Porque o que tem que sintonizar? Esses dois campos vibratórios, tá? Se o espírito chega num determinado teor de vibração, teor vibracional, e a gente está num outro teor, ele não consegue criar sintonia mediúnica. Ele não consegue criar essa ligação, né, vibracional. E, portanto, a mensagem dele não passa para o nosso campo, né, íntimo, particular. A mensagem dele não consegue nos atingir o campo mental, tá? Tudo bem, gente? Aqui vejam que é a mesma coisa. Ele ligado assim, a gente se comunica com ele, ele se comunica com a gente. Poderia ter um diálogo aqui, ó, né? Porque a gente está ligado. Então, o que tem que acontecer para que haja uma manifestação espiritual? Principalmente quando esse daqui, o espírito comunicante, ele é mais evoluído, nossos mentores e tudo mais. Quase sempre ele baixa o padrão vibratório dele, né? E a gente tem que elevar o nosso, que é para dar empate aqui, ó, para fazer a ligação, a junção, né? Aí, se o espírito comunicante ele é um espírito necessitado, está em desequilíbrio, inferiorizado, ele, lembra que eu falei na aula? Quanto mais inferior e desequilibrado o espírito, mais ele tem que estar próximo, porque o seu campo de irradiação fluídica é menor, né?
o seu campo de radiação fluídica é mais desequilibrado. Então, às vezes, é necessário que ele esteja aqui, ó, grudadinho com o médium, né? Junto mesmo, ligado, para conseguir passar a comunicação, tá? Tudo bem? Deu para entender como se passa aqui, como se, né, se entende a mediunidade, a comunicação mediúnica a nível intelectual. Tudo bem? Então, no momento que a gente se coloca lá à disposição, né, se concentra, o espírito ele vai passar a comunicação dele através dessa ligação fluídica que eu falei, essa sintonia vibracional que eu falei. A comunicação, o pensamento dele vai vibrar, vai vir como onda aqui, vai passar no nosso campo mental, vai atingir, né, o nosso campo mental. Eu não lembro se eu coloquei aqui embaixo, mas outra hora a gente fala disso se não tiver aqui. Mas atingindo o nosso campo mental, vai atingir a região do nosso diencéfalo no cérebro, né? Que é lá onde está a nossa epífise e é lá onde está o nosso tálamo, né? A epífise é a anteninha que vai captar a vibração aqui, ó. A epífise capta a vibração, né? Passa para o nosso tálamo, né? O tálamo, ele é ligado à mente, ele é ligado ao espírito. Ele transfere para o espírito transfere de volta, vai para o córtex cerebral, onde está o nosso racional, a nossa razão. Aí a gente processa a mensagem e fala. Simples, né? Gente, deu para entender? Eu sei que, né, pode parecer meio complicado, mas pense, não é tão complicado olhando assim de cima, né? Mas vejam que aí está a explicação por que que a gente tem a ilusão de que é nosso próprio pensamento. Por que que é tão difícil, às vezes, a gente conseguir vencer a dúvida? Porque nesse processo, a vibração do pensamento dele vem até o nosso pensamento. Então, ele se utiliza do nosso sistema de pensamento. Quer dizer, a mensagem chega até a nossa alma e volta e percorre todo o processo aqui como se fosse o nosso próprio pensamento. E daí ele fala, né? Então, nesse campo, nesse transporte, a gente acaba achando que é nosso. E a gente só vai conseguir distinguir que não é com o treino. Não tem outro jeito. Tem que abrir a boca e falar, né? Somente assim a gente vai conseguir, tá? Tudo bem? Tudo em ordem? Sim. Quando eu falo que esse é, né, uma explicação possível para que todos entendamos do fenômeno de efeito intelectual, né, é porque no fenômeno de efeito físico é um pouco diferente. No fenômeno de efeito físico, o espírito que quer produzir um efeito físico, ele tem que agir de forma provisória, né, e fabricada, né, naquele momento. Ele tem que agir como a gente consegue agir de forma natural. E eu vou explicar. Aqui eu tenho, como eu falei, um corpo denso que, se não tivesse vitalizado, ele seria como a mesa nos salões lá de Paris, né? Porque as mesas girantes que deram início, né, à codificação espírita por Allan Kardec, as mesas girantes, ela pode ser representada aqui como nosso corpo físico, tá? Mas vamos deixar a mesa girante aqui no cantinho. Então, nosso corpo físico. O nosso espírito, quando reencarna, ele se liga, né, a essa matéria densa, se utilizando, como eu falei, do fluido que está aqui, ó. Aqui está impregnado de fluido vital, né? Esse fluido envolvendo as células da matéria densa vai dar vitalidade. Dando vida, animalizando esse corpo, ele criou
né, uma ligação. Então, o corpo físico está ligado ao perispírito, que está ligado à nossa alma. A alma aqui manifesta a vontade de mexer o dedinho, o seu pensamento, a sua vontade caminha no campo mental, né, no corpo etérico, que aqui é o perispírito, e chega até ao corpo físico e ele mexe o dedinho, tá? Quer dizer, o espírito, né, conseguiu agir sobre a matéria de forma natural. A gente faz isso agora mesmo. Todo mundo está se mexendo aí. Percebem que o meu espírito está agindo sobre a matéria, né, num processo natural, porque a matéria está vitalizada e tem uma ligação com a minha mente. Então, no momento que eu manifesto, mexo o dedo, eu mexo o dedo, normal. O que acontece com a mesa girante lá? O espírito que quer produzir o efeito de mexer com a mesa, ele vem até nós, né? Então, o médium tem tudo isso aqui que a gente está vendo. O espírito que quer produzir o fenômeno vem até nós, ele pega uma porção do fluido nosso que está aqui, ó, né? Ele pega uma porção do fluido nosso que está aqui, ele mistura com o fluido dele, né? É coisa dele lá, o espírito. E essa massa que se forma do fluido nosso, mais denso, com o dele, mais etéreo, ele envolve a mesa. Do mesmo jeito que a gente envolve o corpo físico nosso. No momento que ele envolveu a mesa, ele impregnou a matéria inerte da mesa com os fluidos que vão dar uma vida fictícia a ela, né? Quer dizer, a mesa vai estar viva provisoriamente. Ela está envolvida com esse fluido, né, que a animaliza. E como o espírito age sobre a mesa para fazer ela girar? Ele não age sobre a mesa, ele age sobre o fluido. Como o fluido, né, que é denso, próprio da matéria física, se ligou à mesa, é o fluido que move a mesa. Entenderam? Todo mundo está acompanhando? Então, vamos supor, eu devia ter feito diferente aqui para todo mundo entender, né? Aqui a caneta. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma mesa. Eles usavam o tripé, né? Que é uma mesa de 3 pés, né? E vamos supor, ó, que fazendo essa divisão aqui, ó, eu considerado sou esse aqui, de 4 partes. O espírito, ele só vai ter daqui para cá, né? Então, o que ele faz? Ele vem no ambiente, ó, tá a mesa aqui, ele vai pegar uma porção do meu fluido animalizado que está aqui, ele pega um pouco disso, ele pega um pouco do fluido dele, né, que está no perispírito dele, ele mistura essas duas massas, vem aqui e envolve a mesa. Então, ele criou um campo, né, fluídico em torno da mesa. Então, o que ele faz? Ele age sobre esse campo aqui, ó. Como esse campo tem essa matéria densa que se liga, né, as moléculas da matéria física, agindo a sua vontade sobre o campo, ele age sobre a matéria. Tudo bem, gente? Eu não sei se eu estou enxergando bem de longe, mas não estão com cara de que está tudo bem. Está tudo em ordem, né? Tá tudo em ordem. Tá bom. Sim, gentil. Estamos entendendo. Tá. É porque é meio complexo, né? E a gente quer que fique bem explicado. Tá bom? Eu vou assistir umas 10 vezes e vou ficar craque. Não, mas depois a gente pode, inclusive, quando voltar às aulas, daí retratar tudo isso para não ficar nenhuma dúvida, né? Mas percebem, aqui está o princípio do fenômeno mediúnico material, né? O fenômeno físico, de efeito físico.
Através desse processo, eles conseguem agir na nossa matéria. Portanto, eles podem esconder a nossa chave, né? Eles podem fazer a batida na porta, a batida na parede, como fizeram com as irmãs Fox lá em Hydesville, né? Sempre impregnando a matéria. No caso, quando eles querem fazer o exemplo da voz direta. A voz direta é quando vocês estão num ambiente e, de repente, o espírito, né, vocês ouvem a voz que vem do mundo espiritual. Aquela voz, ela é uma voz material, a gente vai perceber, não precisa ser médium para ouvir. Né? O que acontece? Essa voz articulada, ela é material, ela vai, né, ser percebida pelo nosso campo sensório. E o que ele faz para produzir essa voz no ambiente? Isso está explicado no livro Missionários da Luz, com o espírito Alexandre, né? Numa reunião de materialização, né, os presentes encarnados não estavam ajudando muito na harmonização do ambiente, né? Porque eles ficavam concentrando e na concentração deles eles ficavam fazendo pedidos para os espíritos, né? Ah, me ajuda em tal coisa, ah, que um ente amado meu possa vir se materializar hoje, coisas assim. Então os espíritos precisavam que eles parassem de se concentrar. Por isso o Alexandre veio, pegou uma porção dessa matéria que foi doada pelo médium, né? Na noite lá, ele pegou uma porção dessa matéria, com a mão dele, ele formou, concentrando o seu pensamento, como se fosse um perfeito sistema da fala aqui, né? A laringe, enfim, todo o sistema da nossa fala, ele reproduziu com essa matéria, como se fosse esse nosso sistema aqui, e ele falou através dela, e a voz se fez ouvir no ambiente. Percebe? Então, ele criou, né, uma forma de vibrar o som ambiente, vibrar o ar ambiente, produzindo som. E esse som foi captado pelo ouvido, né, pelo tímpano mesmo dos presentes. E daí ele falou, é preferível que vocês cantem e não se concentrem. E daí eles passaram a cantar, tá? O espírito Sheila, sempre que se manifestava através do Chico, todo mundo no ambiente sentia o perfume. Ela sempre produzia perfume, né? Como que eles sentiam esse perfume? Não era só médium que sentia o perfume, todo mundo sentia. Por quê? Ela criava o perfume se utilizando desse mesmo processo, tá? E, portanto, todo mundo podia captar. Tudo bem? Só mais duas coisinhas que eu quero falar. Então, como eu disse, quando a gente fala que o médium tem um corpo predisposto, é aqui que está trabalhado, ó, né? Né, no seu perispírito que está essa predisposição. Quase sempre o médium que tem defeito físico, no exemplo, ele vem com isso daqui, olha, o corpo etérico muito mais trabalhado do que o nosso. Né? Ele vem aqui com abundante reservatório de fluido, porque nas manifestações físicas ele tem que ter a capacidade de doar com bastante intensidade, né? E essa matéria aqui ela é modificada. Por quê? O corpo etérico aqui ele serve de junção entre o corpo mental, né, e o corpo físico. E essa é a chave da nossa segunda parte da aula que a gente vai falar e é mais rápido, né? Mas essa é a chave. Dependendo da matéria que está aqui, ó, do trabalho, né? Ó, eu estou rabiscando tudo aqui, gente. Né? Dependendo dos fluidos modificados que estão nesse corpo etérico, né? Essa ligação
do espírito com o corpo físico é maior ou menor. Porque tem um espírito que até usa esse termo mesmo, ele fala que o duplo etérico, o corpo etérico é a cola que liga o corpo físico ao espírito ou ao perispírito, né? Entendem? Então, dependendo da natureza dos fluidos que aqui estão, essa cola ela é mais forte ou menos forte. E vejam, se ela for muito forte, o corpo tá, o espírito, né, o perispírito, ele vai estar todo ligadinho aqui no corpo físico e não vai permitir o quê? Que o perispírito se afaste muito do corpo físico, né? Agora, se esse fluido aqui ele é modificado, trabalhado e portanto mais elástico, né? Ele permite que mesmo no estado de vigília, né, o perispírito, né, o espírito consiga emancipar mais do corpo físico. Resumindo, quando o médium traz uma predisposição orgânica, ele traz esse campo aqui modificado, né? Esses fluidos modificados, a ponto de que a ligação do seu perispírito com o corpo físico é mais... a emancipação é facilitada, é mais fácil ele se distanciar do corpo físico, é mais fácil ele emancipar. A cola não é tão forte assim, né? E, portanto, ele consegue, né, emancipar do corpo físico. Nos outros que não têm esse campo aqui trabalhado, né, a cola é mais forte, é mais densa, portanto, ele fica mais grudadinho aqui. E quanto mais ele está grudado no corpo físico, maior é a resistência do físico à manifestação do espírito. Deu para entender isso? Deu para entender, gente? Deu sim. Deu sim. Deu sim. Eu sim, ficou bem claro. Então percebem que a diferença está aqui, ó. Quando a gente fala em predisposição orgânica, quase sempre a gente está falando disso daqui, ó, né? É isso que vai fazer a diferença. Isso aqui não é errado a gente falar que é uma cola mesmo, né? Olha como fica a letra feia assim, né? É a cola que une o perispírito ao corpo físico. E é ela que, sendo mais ou menos, né, elástica, vai permitir que o espírito tenha uma emancipação maior. Quando o corpo dorme à noite, né, daí a emancipação se faz. Por quê? Entorpece a matéria, né? Então, o espírito consegue emancipar mais fácil, porque a matéria, ela relaxa, né? Agora, quando no estado de vigília, ele está grudadinho aqui. Gente, quanto a essa parte da entendendo mais a mediunidade, tá tudo bem? Né? A gente ainda vai falar muito disso, tá? Vamos avançar para a segunda parte para não ficar muito tarde, né? Porque eu sei que esse formato é mais cansativo para todo mundo. Então, aqui está aquela, né, representação do fenômeno do efeito intelectual. E falando de emancipação da alma, né? A emancipação da alma é, portanto, aquela possibilidade, lembra que a gente está falando desde o início da aula, né? É a possibilidade, né? Vamos voltar aqui rapidinho só para vocês verem, aqui, ó, de, né, o perispírito, é uma propriedade dele, expandir mais intensamente, vencendo a barreira do corpo físico, que é aquilo que eu falei aqui, né? Essa colinha não é tão forte, ele consegue expandir, né? E expandindo, ele consegue sobressair à resistência do corpo físico.
e, portanto, ele consegue interagir com o mundo espiritual, tá? Né? Quanto maior é o grau de emancipação da alma, né, do perispírito, quanto é maior o grau de liberação do corpo físico, mais intensos são os fenômenos espirituais, os fenômenos mediúnicos, tá? São tipos, né, de emancipação da alma que a gente vai estudar, está proposto para estudar hoje: o sono e sonhos, a letargia e catalepsia e o sonambulismo, êxtase e dupla vista. Mas vejam que todos eles representam a mesma coisa: a liberação da alma, né, do impedimento oferecido pelo corpo físico, tá? Quando a gente fala de sono e sonho, o sono, que a gente sabe é uma espécie de hipnose, né, a qual a gente é naturalmente submetido, o corpo relaxa, descansa, né, dorme. No sono, o sono provoca a emancipação da alma, né? Por quê? O sono faz com que o corpo físico entre num estado de prostração, né? Ele relaxa e, portanto, os laços que prendem o corpo ao espírito, ao perispírito, ele também relaxam, né? E, portanto, isso permite a expansibilidade maior do perispírito. Quer dizer, falando claramente, o perispírito sai do corpo, tá? Mas vejam que ele continua ligado ao corpo. Cada célula do nosso perispírito, eu acho que todo mundo sabe disso, né? O nosso corpo perispiritual é feito de células do mesmo jeito do nosso corpo físico, tá? Tudo bem, né? E o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual, ele é ligado célula a célula por um fiozinho, né, de energia. Então ele é ligado célula a célula. No momento em que a gente consegue emancipar do corpo físico, né, o nosso perispírito sai, mas essa ligação prossegue, né, prossegue. Nosso perispírito, ele célula a célula dele está ligado à célula do corpo físico. Conforme ele se distancia, esse mundo de fiozinho de célula a célula forma o que a gente chama de cordão prateado, né? Que é aquela ligação que mostra que o espírito está vivo, o corpo físico está vivo, que está ligado a um perispírito. Tudo bem? Então, o sono provoca a emancipação da nossa alma, do nosso perispírito. Sono, todos nós temos, e todos nós temos a emancipação. Mas os momentos do sono é diferente para cada um de nós. Para vocês terem uma ideia, tem espírito que durante o sono tem medo de se aventurar no mundo espiritual, né? Com o seu perispírito, então ele fica grudadinho no corpo físico. E tem uns que até conseguem relaxar ali, eles ficam ali junto do corpo físico. Quer dizer, ele não tem interação nenhuma com o mundo espiritual. Agora tem outros que aproveitam o relaxamento que seja dos laços entre o corpo físico e o perispírito e já vão bater perna por aí, né? E muitos, normalmente a gente vai atrás do que é objeto da nossa preocupação. Se a gente gosta de uma pessoa, a gente vai atrás da pessoa, né? Se a gente está preocupado com uma situação, a gente vai atrás dessa situação. No momento do sono, a gente pode ter um encontro com os nossos irmãos já desencarnados. A gente pode, inclusive, ser levado pelos espíritos para reuniões de estudo na casa espírita. Vejam que quase sempre eles ficam com a gente mais aqui na crosta, né? Na crosta terrestre. Mas é possível a gente ir também até colônias espirituais, né? Postos de socorro, mas isso é um pouco mais complexo. André Luiz conta no livro No Nosso Lar que ele foi lá no portão, né, da colônia, que dava acesso ao umbral, e ele até assustou de ver dois seres andando
nesses seres ele via uns fios, um equipamento, uma coisa esquisita. E depois é explicado para eles que eram encarnados que estavam andando naquela região, mas encarnados já de uma evolução um pouco maior, porque não é todo mundo que tem essa condição. André Luiz também fala no livro Libertação de ter visto muitos encarnados andando lá também na colônia espiritual, que eles chamam de cidade estranha, né? Que é aquela colônia espiritual de seres muito ligados ao sexo. Então, a gente dorme aqui, o nosso espírito vai atrás do que a gente quer, do que a gente procura, do qual é a nossa maior preocupação. E a gente pode se distanciar bastante, né? Os sonhos, que aqui eu escrevi errado, né? Não, tá certo. Os sonhos. O que são os sonhos? É a simples lembrança dessas nossas andanças à noite, né? Da nossa interação, das nossas vivências à noite. Mas o que pode acontecer? O sonho ele pode ser a lembrança do que a gente viveu à noite. Quanto mais intenso é o que a gente viveu, mais isso fica gravado no nosso corpo físico, né, no nosso cérebro de carne. Mas o sonho também pode ser simples reflexo do nosso cérebro quanto às nossas preocupações do dia, né? E pode ser um apanhado de coisas que quando a gente acorda o cérebro joga tudo de uma vez, vira aquela coisa sem nexo, sem pé nem cabeça, tá? Mas o que é importante aqui a gente saber, o sono todos nós temos. O sonho, considerado como lembrança, nem todo mundo tem, mas é algo que a gente pode treinar a ter, tá? Mas todos nós temos interação com o mundo espiritual à noite. Todos nós saímos do corpo à noite, mas nem todos nós conseguimos lembrar. Quando o plano espiritual quer que a gente lembre, no momento que a gente está voltando, né, para o corpo físico, através de aplicações magnéticas, eles agem sobre o perispírito e sobre o corpo físico para que essa lembrança impregne a carne, o cérebro de carne. E daí a gente lembra, tá bom? Quando falamos em letargia e catalepsia, é também uma prostração do nosso corpo físico que resulta numa emancipação da alma, né? A letargia, ela é uma prostração tão intensa que ela é confundida com a morte física. Muita gente é enterrada no passado, hoje em dia não mais, né? Mas no passado era enterrado vivo porque estava em estado de letargia. E no estado de letargia, para vocês terem uma ideia, a prostração da força física ela é tão intensa que as pontas dos membros, né, começam a estragar, apodrecer de verdade, né? E não dá para você ter sinal de vida, né? Então, a ciência médica tem avançado e hoje consegue identificar que ainda tem vida no corpo. Mas antigamente muita gente era enterrada porque achava que estava morto. No tempo de Jesus, né, a filha de Jairo, Lázaro e a filha da viúva de Naim, que são os casos de que Jesus ressuscitou, né? Eles estavam em estado de letargia, eles não estavam mortos. Porque se tivesse morto, aquele cordão que a gente falou, né, a ligação célula a célula, tinha sido destruído e, portanto, não tinha mais como ligar de novo. Na letargia, essa ligação existe ainda, o espírito está ligado ao corpo físico, tá? E só que o estado de emancipação é tão profundo que causa a aparência de morte. Tanto que quando narra de Lázaro mesmo, as irmãs de Lázaro, quando Jesus pediu para tirar a pedra do sepulcro, elas falam, não, Senhor, porque ele já cheira ruim, né? Porque o corpo dele já estava estragando, só que ainda tinha um espírito ligado ali. E Jesus, que sabia disso, lógico, chamou, né?
e através de uma operação magnética o trouxe de volta ao estado de vigília, tá? E a catalepsia é a mesma coisa, só que parcial, né? Ela não é tão intensa, tá bom? Enquanto a letargia pega todo o nosso corpo físico e é a aparência de morte mesmo, na catalepsia essa aparência não se confunde, a gente não confunde com a morte, porque, né, ela não é integral, ela não é inteira, ela é parcial, é parte do corpo, alguns sentidos continuam ativos, tá bom? Mas os dois casos oferecem emancipação da alma. Tanto o sonambulismo, quanto a êxtase, quanto a dupla vista são exemplos de emancipação da alma, mas com diferente intensidade, tá? O sonambulismo, tanto que a gente fala de mediunidade sonambúlica também, né? E a gente vai ser mediúnico, sonambulismo mediúnico, quando a gente tiver um espírito agindo, se utilizando do nosso sonambulismo para passar uma mensagem, no exemplo, daí vai ser mediúnico, né? Ou pode ser anímico, quer dizer, só o meu espírito em sonambulismo passa uma mensagem, fala alguma coisa, se manifesta, né? O que é o sonambulismo? O sonambulismo é a emancipação da alma. O espírito consegue manter o seu corpo mais relaxado, né? Se distanciar do corpo físico naquele processo que a gente já explicou, só que ele mantém uma ligação mais intensa com o nosso campo da percepção. Quer dizer, ele tem fora do corpo físico toda a atividade como se ele estivesse livre. Só que o seu corpo físico não está totalmente desligado dele no campo da percepção. E é por isso que o sonâmbulo, às vezes, ele levanta e sai, né? O sonâmbulo está deitado na cama, de repente ele levanta, senta, né? Ele senta na cama, levanta e quer sair do quarto. Por quê? Ele está só copiando o que o espírito dele está fazendo, né? O espírito, né, despertou, emancipou do corpo, né? Sentou na cama, levantou e foi para sair do quarto. O corpo que não está totalmente desligado captou a vontade do espírito e acompanhou, né? Sentou na cama e levantou. Às vezes, quando a pessoa fala dormindo, né, é um processo sonambúlico, né? Ela está ligado no seu centro da percepção com o espírito e, portanto, o espírito fala, o corpo repete, né? Tá bom? Então tem intensidades de sonambulismo, mas no sonambulismo mesmo, você pode conversar com o sonâmbulo, né? E você vai perceber que ele responde. Um exemplo que Allan Kardec tratou de um sonâmbulo. Ele perguntava as coisas pro sonâmbulo e o sonâmbulo respondia. Era um sonâmbulo que dava receitas para pessoas doentes, né? Nem em estado de sonambulismo, portanto, maior emancipação da alma. E daí o Kardec perguntou para ele, quem dá essas receitas, né? É você mesmo? Ele fala, não, é um espírito doutor que está aqui do meu lado, é ele que me transmite. Ele fala e eu passo para o corpo. Percebem? Esse é o caso de, né, ele está se utilizando, ele está sendo intermediário de uma mensagem de um espírito, para passar uma receita médica para um doente. Agora, o sonâmbulo, no momento em que ele emancipa do corpo físico, ele pode manifestar conhecimentos que, né, em vigília, ele não tem. Porque o seu espírito afastado da influência, né, mais afastado do corpo físico, ele pode lembrar conhecimentos que no estado de vigília ele não lembra. Então, não é totalmente desarrazoado uma pessoa que não é médica, em estado de sonambulismo, passar uma receita médica, tá? Porque ele pode acessar conhecimentos que ele tinha.
que ele tem, né? Tá bom? Então, sonambulismo, que todo mundo já viu casos, né? É isso, o espírito está emancipado, mas os centros da percepção dele estão ligados. E, portanto, o que ele faz lá, o corpo tenta repetir aqui. Ele fala lá, o corpo repete aqui. Ele quer andar lá, o corpo quer andar aqui. Tá? No êxtase, é um sonambulismo, só que é mais intenso. Quer dizer, o corpo ele fica desligado mesmo, né? O corpo não repete o espírito, mas o espírito consegue, numa emancipação muito mais intensa, inclusive sair de onde está o corpo, ir num lugar distanciado e falar: tá muito frio aqui, porque ele foi num lugar que estava inverno e o corpo dele está num lugar que está verão, percebe? Então, é um sonambulismo, é uma emancipação da alma, só que muito mais intensa. O corpo está em maior prostração, o espírito sai e consegue ter uma interação mais intensa. Só que, do mesmo jeito, o canal da percepção está ligado, porque senão ele não consegue transferir a sua mensagem. E a dupla vista, ela é mais tênue. Ela também é uma emancipação. Às vezes você está assim distraído, né? Às vezes na minha aula eu falo muito, a pessoa se distrai e daí naquele minuto de distração ela se transporta e vê alguma coisa que ela para ela vai parecer que é miragem, vai parecer que é um pensamento, vai parecer que é, né, alguma coisa que ela criou na hora, mas é uma dupla vista. Ela está enxergando aqui a sua realidade, mas o seu espírito deu uma escapada, percebeu lá fora e transmitiu para o cérebro aquela imagem que ele percebeu, que ele captou, tá? Lembra que eu falo na sala de aula, às vezes, que quando a gente está lá, em um minutinho a gente pensa na nossa casa, a gente se transporta até lá e depois volta? Se a gente tivesse um treino e tivesse uma condição melhor, se a gente acreditasse, a gente conseguiria dizer, igual, estou na sala de aula, no Fraternidade, mas pensar, será que eu fechei a janela? Naquele minutinho eu me transporto até lá, vejo o que eu fechei, volto, falo, fechei, né? Só que isso tem que ser treinado. Mas vejam, todos esses são casos de emancipação da nossa alma, que pode ser mais intensa ou menos intensa, tá? Nós, o que é mais comum é isso daqui, ó, sono e sonhos, né? A letargia e a catalepsia são mais raros, tá? E o sonambulismo também não é tão comum. Mas o sonambulismo, para vocês terem uma ideia, ele pode ser natural, espontâneo ou provocado através de aplicações magnéticas. Através do magnetismo, você pode provocar a emancipação da alma, né? Tudo bem, gente? Tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente vai encerrar, tá? E isso não é uma ameaça, é verdade. A gente vai encerrar mesmo. Gentil, deixa eu dar um palpite aí, só eu não podia falar, mas deixa eu falar. Pode falar. A Fernanda está com uma dúvida aí, que ela está perguntando, uma pergunta interessante. Eu também. Né? Pode falar. Ela pergunta, deixa eu ler aqui, vai. Ela pergunta, Gentil, quando a pessoa está em coma, pode ocorrer a emancipação da alma? Pronto, já estou saindo outra vez. Sim, eu não estou com o chat aberto aqui, eu não li. Então, vejam, todo estado que provoca uma prostração, né, do corpo físico provoca a emancipação da alma. Mas, como eu disse, às vezes o corpo está prostrado, o espírito, portanto, tem uma liberdade maior, mas ele está ali junto do corpo, né? Principalmente se ele não tem condição de lidar com a realidade espiritual. Então, ele fica mais próximo do corpo. Portanto, num caso desse, né, em que o corpo está em coma, o espírito está emancipado, né?
e a gente sabe que muitos desses casos, o corpo fica ali em coma, prostrado, e uma equipe espiritual leva esse espírito para determinados tratamentos, tá? Então, não é raro a gente ver equipe espiritual levando espíritos encarnados no momento da emancipação até o campo, até a praia, que eles falam que o mar, né, vem do mar uma vibração que é bastante importante para o nosso equilíbrio, tá? Então, às vezes, o corpo está ali prostrado e a alma está sendo tratada em outro lugar, né? Ou ela está próxima do corpo, mas desligada dele, né? Às vezes o corpo no momento não permite, né, a manifestação da alma, então ele está ali do lado e a equipe espiritual certamente tratando. Não sei se eu respondi a pergunta. Tudo bem? Beleza, gente? Então, pronto, voltamos. Então, vamos fazer a conclusão da nossa aula, se ninguém tem nenhuma dúvida. Na conclusão, a gente vai fazer as vibrações, né? A Deise vai fazer. E daí, Deise, lembrar de vibrar pelo Danilo, né? Que está no Hospital do Rim. E depois a prece final, deixa eu ver... Quem que faz a prece final? A Rita, né? A Rita, isso. Isso. Então, Tá bom? Então vamos acompanhar a Deise nas vibrações e depois a Rita na prece final. Bom, vamos nos sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos e unir os nossos pensamentos, elevando a Deus e a Jesus. E juntos vamos enviar os melhores sentimentos, libertando de nossos corações a paz, a alegria e o carinho. Vibremos. Vibremos ao nosso planeta, em especial pelo Brasil, vibrando para que todos os governantes cubram suas tarefas guiadas pelo amor e pela caridade. Vibremos pela paz e pela fraternidade da humanidade, para que todos se percebam como irmãos. Vibremos por todas as crianças e adolescentes, para que sejamos orientados no caminho do bem. Por todos os idosos, levando um abraço de conforto, esperança e consolo a cada um. Vibremos por todos os enfermos do corpo e do espírito, em especial o Danilo, que está internado no Hospital do Rim, em São Paulo, e também para a nossa amiga de curso, a Ione, enviando-lhes paz, coragem, para que tenham forças de superar suas dificuldades. Por nossos parentes e amigos, que todos nesses instantes possam ser envolvidos pela luz de Jesus. Vibremos pelos nossos lares, visualizando a luz de Jesus entrando em cada cômodo e enchendo todos os ambientes de paz, harmonia, saúde, e envolvendo a cada um que lá estiver nesta luz e refazendo todas as nossas energias. Vibremos por nós mesmos, que possamos ser perseverantes no caminho do bem e coragem para promover a nossa reforma íntima. Que assim seja. assim seja. Agradecemos a Jesus e a nossos mestres espirituais por todos esses ensinamentos e que possamos utilizá-los em nossas vidas e na melhora de nossos valores. Que assim seja. Assim seja. Lembrando nas vibrações também da pequena Beatriz, né, Rita? Agradeço muito. Que ela seja também envolvida em muita luz aí. O outro grupo meu da terça-feira também está vibrando por ela lá, né? Muito obrigada, agradeço muito. Né? Com certeza vai dar tudo certo. Bom, pessoal, tudo bem? Né? Espero que todo mundo tenha acompanhado. Eu sei que às vezes é complicado
todo mundo junto, presentes, né, é mais fácil porque a gente discute, né? Aqui fica um pouco prejudicado isso, mas com certeza é uma ferramenta boa para, pelo menos, a gente não ficar muito distanciado, né? Voltando a ter a possibilidade da nossa presença unidos lá na casa, daí a gente estuda isso com mais profundidade. Tá bom? Mas já está ajudando muito a gente essas aulas. É porque não perde o contato, né? Isso é Extremamente válido. com certeza, né? Tá bom? Tá Mas então tá, gente. Então, muito boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Beijo para todo mundo. Obrigada. Obrigado. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.